Por que vivemos ansiosos? 8 causas silenciosas e 10 dicas que realmente ajudam na ansiedade. Você provavelmente conhece pelo menos 3 pessoas que dizem ter ansiedade. Talvez você seja uma delas. E talvez, mesmo ouvindo essa palavra todos os dias, você ainda tenha dificuldade de explicar exatamente o que acontece dentro de você. Porque a ansiedade não é só preocupação, não é só nervosismo, não é só pensar demais. Às vezes é o coração acelerando do nada, às vezes é um aperto no peito sem motivo aparente, às vezes é uma sensação estranha de que algo ruim vai acontecer, mesmo quando racionalmente você sabe que está tudo bem. A ansiedade se tornou um dos maiores problemas da atualidade. E não porque as pessoas ficaram mais fracas, mas porque o mundo ficou rápido demais. A gente acorda e antes mesmo do dia começar de verdade, já precisa responder mensagens, resolver pendências, tomar decisões, lidar com cobranças. O corpo humano não foi feito para viver em estado de alerta o tempo todo. Quando a ansiedade vem, ela não chega primeiro como pensamento, ela chega no corpo. A respiração muda, o peito aperta, os músculos ficam tensos, os pensamentos aceleram e surge um medo difícil de explicar. Muita gente tenta resolver isso apenas com a mente, dizendo para si mesma que vai passar, que não é nada, que é exagero. Mas o corpo não entende explicações longas. O corpo entende sinais. Enquanto o corpo acredita que existe perigo, a mente não consegue descansar. E é por isso que hoje eu quero fazer duas coisas com você. Primeiro, te ajudar a entender por que vivemos tão ansiosos. E depois, te mostrar dicas práticas que realmente ajudam quando a ansiedade aparece. Vamos começar pelas causas? Por que vivemos ansiosos? A primeira causa silenciosa é a pressão constante para dar conta de tudo. Vivemos em um mundo que exige produtividade o tempo inteiro. Mesmo descansando, a sensação é de culpa. Mesmo parando, a mente continua trabalhando. Você não descansa de verdade, porque sente que sempre poderia estar fazendo mais. Esse estado de cobrança permanente mantém o sistema nervoso em alerta contínuo, e o corpo interpreta isso como um perigo. A segunda causa é o excesso de decisões pequenas. Decidir o que vestir, o que comer, o que responder, para onde ir, o que postar, o que ignorar. Decidir cansa. E quando a mente passa o dia inteiro decidindo coisas pequenas, ela chega exausta nas decisões importantes. Essa fadiga mental silenciosa alimenta a ansiedade sem que você perceba. A terceira causa é a comparação constante. Mesmo sem perceber, a gente se compara o tempo todo com o corpo dos outros, com a vida dos outros, com o ritmo dos outros. As redes sociais intensificaram tudo isso. Você se compara com recortes, mas sente como se fossem realidades completas. A comparação constante gera uma sensação interna de insuficiência, e a ansiedade nasce exatamente desse lugar, do medo de não ser o bastante. A quarta causa é viver sempre no futuro. A ansiedade não vive no agora, ela vive no e se? E se der errado? E se eu não conseguir? E se algo acontecer? Quando a mente passa mais tempo no futuro imaginado do que no presente real,
O corpo nunca relaxa, porque o futuro, para o corpo, é sempre ameaça. A quinta causa é a falta de pausa verdadeira. Não é só parar o corpo, é parar a mente. Muita gente até deita, mas continua rolando a tela, absorvendo informação, estimulando o cérebro. Sem pausa real, o sistema nervoso não entende que pode desligar o alerta. Descansar não é perder tempo, é necessidade fisiológica. A sexta causa é a dificuldade de dizer não. Cada sim que você dá por medo de decepcionar alguém é um não que você dá para si mesma. A longo prazo, isso gera ressentimento, cansaço emocional e uma sensação de estar sempre ultrapassando seus próprios limites. O corpo sente quando você se abandona e responde com ansiedade. A sétima causa é a desconexão com o próprio corpo. A gente aprendeu a viver na cabeça, pensando, planejando, antecipando, mas esqueceu de sentir. Quando você ignora sinais do corpo por muito tempo, cansaço, tensão, falta de ar, ele encontra outras formas de pedir atenção. A ansiedade, muitas vezes, é o corpo pedindo para ser ouvido. A oitava causa é tentar resolver tudo sozinha. Existe uma ideia muito forte de que pedir ajuda é fraqueza, mas carregar tudo sozinha, emocionalmente, não é força, é sobrecarga. O ser humano é relacional, precisa de escuta, apoio e acolhimento. Quando isso falta, a ansiedade cresce no silêncio. Agora que você entende melhor as causas, eu preciso te explicar algo muito importante. A ansiedade não é apenas um pensamento, ela é uma resposta do sistema nervoso. O corpo entra em modo de ameaça mesmo quando não existe perigo real. Por isso, tentar pensar positivo durante uma crise quase nunca funciona. O caminho é outro. Primeiro, você acalma o corpo, depois a mente consegue se reorganizar. E é por isso que agora eu quero te mostrar 10 dicas que realmente ajudam na ansiedade. Não são milagres, não substituem terapia, mas ajudam e ajudam em muito, especialmente nos momentos de crise ou quando você sente que está perdendo o controle. 10 dicas que realmente ajudam na ansiedade. A primeira dica é a respiração consciente 4x6. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure um instante e solte o ar pela boca contando até 6. Esse tempo maior de expiração envia um sinal direto ao cérebro de que não há perigo imediato. Faça isso por 2 ou 3 minutos. A segunda dica é a técnica do gelo. Segurar um gelo na mão ou encostar algo gelado no rosto traz o cérebro de volta para o presente. É simples, mas muito eficaz para interromper picos de ansiedade. A terceira dica é nomear o que está acontecendo. Diga para si mesmo com calma: isso é ansiedade, vai passar. Quando você nomeia, o medo diminui. Você para de lutar contra o corpo e começa a cooperar com ele. A quarta dica é a técnica 5, 4, 3, 2, 1. Observe 5 coisas que você vê. 4 coisas que pode tocar. 3 sons que consegue ouvir. 2 coisas que sente o cheiro. Uma coisa que sente o gosto. Isso ancora você no agora e afasta a mente do futuro imaginado. A quinta dica é tensionar e relaxar os músculos. Contrai os ombros por alguns segundos e depois solte. Repita com outras partes do corpo. A ansiedade é tensão acumulada. O corpo precisa aprender a soltar.
A sexta dica é reduzir estímulos. Quando a ansiedade aparece, mais informação só piora. Diminua a luz, reduz o som, afaste o celular. O cérebro precisa de menos, não de mais. A sétima dica é movimento leve e consciente. Caminhar devagar, alongar o corpo, balançar os braços. A ansiedade é energia sem descarga. O movimento ajuda o corpo a liberar essa energia. A oitava dica é falar com o corpo. Diga frases simples como: você está seguro agora. Está tudo bem neste momento. A ansiedade não nasce na lógica, ela nasce no corpo. A nona dica é a escrita de descarga emocional. Pegue um papel e escreva tudo o que vier à mente, por 3 minutos, sem filtro. Isso ajuda a organizar o caos interno e diminui a pressão mental. A 10ª dica é cuidar do antes da crise. As crises não começam na crise, elas começam na falta de sono, no excesso de cobrança, na ausência de pausas. Prevenção também é tratamento. Essas técnicas ajudam, mas não substituem o acompanhamento terapêutico. A ansiedade tem história, tem causa e merece cuidado. Procurar ajuda profissional não é sinal de fraqueza, é sinal de responsabilidade emocional. Se você chegou até aqui, eu te agradeço por ficar. Se esse vídeo fez sentido para você, fique por aqui. E se tiver algum tema que você gostaria que eu abordasse, escreve nos comentários. Talvez o próximo vídeo seja exatamente o que você está precisando agora.